Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo num verdadeiro colosso da engenharia, o Antonov A225 Mriya. Vamos conversar um pouco sobre a história e o destino dessa aeronave, que foi a maior já construída. A base aqui é o artigo Antonov Mriya, o sonho de reconstruir um gigante. A ideia é entender não só a máquina em si, mas sabe o que ela representava, especialmente depois da destruição em 2022. E o próprio nome, né? Mriya, sonho em ucraniano. Isso já dá uma pista do status quase mítico que ele tinha. Ah, sem dúvida. O A225, ele era mais que só engenharia, né? Virou um símbolo muito poderoso. Primeiro da capacidade soviética ali no finalzinho da Guerra Fria e depois, claro, um ícone do orgulho tecnológico da Ucrânia. Era uma aeronave única mesmo. Então, assim, o Mriya não era só grande por ser grande. A origem dele lá nos anos 80 estava ligado diretamente à corrida espacial, certo? Foi uma resposta para um desafio bem específico. Exatamente. A necessidade de carregar o ônibus espacial Buran por fora, sabe? Isso exigiu uma solução radical. Simplesmente não tinha nada parecido na época. E isso, claro, forçou os engenheiros a irem muito além do que se conhecia. E o resultado foi, nossa, uma coisa de proporções quase inacreditáveis. Mesmo sem listar tudo, só alguns números já dão a dimensão do que foi feito ali. Com certeza, pensa só. 6 motores a jato, daqueles bem potentes. A capacidade de levar 250 toneladas de carga. Isso é, sei lá, vários tanques de guerra. E a envergadura, né? 88,4 metros. É, impressionante até hoje. E detalhes como o trem de pouso com 32 rodas, imagina, para distribuir aquele peso todo, ou o nariz dele que abria inteiro para engolir cargas enormes. Tudo nele era superlativo, sabe? Pensado para tarefas monumentais. Uma máquina incrível, realmente. E que teve um fim tão abrupto. Trágico. Em fevereiro de 2022. Sim, foi um golpe muito duro. No dia 27 de fevereiro, bem no comecinho da invasão russa, o A225 foi destruído durante o ataque ao aeroporto de Hostomel, na Ucrânia. Ele estava lá no hangar para manutenção. E a perda parece que foi muito além do valor material da aeronave em si, né? Virou um símbolo quase que instantaneamente. Precisamente, a destruição dele se tornou um emblema da agressão que a Ucrânia sofreu, sabe? Da perda cultural, tecnológica que acontece num conflito. Foi um golpe na identidade nacional e, claro, na história da aviação. E teve também um impacto prático, né? O econômico foi severo para a Antonov Airlines. Eles perderam a joia da coroa insubstituível para certos tipos de carga super pesada ou volumosa. E aí logo começou a conversa sobre reconstruir, né? A Antonov chegou a confirmar esses planos. Houve alguma movimentação? Sim, houve. Em novembro de 2022, eles confirmaram que tinham iniciado uns trabalhos para um novo Mriya. A ideia era usar partes que conseguiram recuperar do original e também uma segunda fuselagem que nunca foi terminada lá dos anos 80. A intenção era muito clara, era manter o sonho vivo. Um plano bem ambicioso. Mas a realidade impõe desafios gigantescos. O custo estimado já assusta, mais de 500 milhões de dólares. Mas imagino que o maior obstáculo seja outro. Sem dúvida alguma. O principal obstáculo é a guerra em si. Além do custo financeiro, que é proibitivo num país lutando para sobreviver, tem toda a estabilidade, a logística que fica complicadíssima, a destruição da infraestrutura. A prioridade total da Antonov, e é compreensível, né, tem sido manter a frota que eles têm voando, reparar danos de guerra. Não dá para embarcar num projeto tão monumental e caro como o novo Mriya agora. Então, quase 3 anos depois, como o artigo meio que sugere, o legado continua forte, inspirando. Mas a reconstrução mesmo, a concreta, parece um objetivo bem distante. Depende do fim do conflito. Exato. O Mriya vive na memória, como esse símbolo de capacidade, de ambição. Mas a materialização de um novo avião, isso depende diretamente de um cenário pós-guerra. Um cenário com estabilidade, com recursos, coisas que hoje são, impensáveis. O sonho, no sentido literal, de ver outro AN-225 voar, ele continua lá no horizonte, mas é um horizonte ainda muito turvo por causa da guerra. É fascinante e trágico, tudo ao mesmo tempo. Resumindo a nossa conversa, tivemos uma aeronave que era, assim, a materialização de ambições enormes, única no mundo. A destruição dela virou um símbolo poderoso no conflito atual.
E a reconstrução, embora seja um desejo, esbarra na dura realidade da guerra, o que torna o futuro do sonho bastante incerto. Pois é. E isso deixa a gente com uma questão importante para pensar, né? Além da viabilidade técnica e financeira de reconstruir a máquina física, será que o espírito do Mria, essa audácia de sonhar grande, de empurrar os limites da engenharia, mesmo sob pressão, como isso pode inspirar outros caminhos? Talvez o legado mais duradouro não seja o metal, sabe? Mas sim a inspiração para inovar, para superar desafios monumentais, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Como essa ambição pode aparecer de novas formas no futuro? O número que chamou a atenção em julho, 67 aeronaves entregues, foram para 41 clientes, é o terceiro mês seguido de aumento, o que parece bom, né? Mas, por outro lado, representa uma queda. São 10 unidades a menos que em julho do ano passado, de 2024. Isso já, acende um alerta. Ok, vamos analisar isso mais a fundo. E olha só, mesmo com esses desafios claros, principalmente na cadeia de suprimentos, o CEO, o Guillaume Faury, ele fez questão de reafirmar a meta, entregar 820 aeronaves em 2025. É uma meta bem ambiciosa para o cenário que a gente está vendo. Pois é. O que é fascinante aqui é justamente esse contraste, né? Essa confiança pública na meta de 820. E, ao mesmo tempo, os problemas que a gente sabe que persistem, continuam assombrando a produção. Falo especificamente da falta de motores, da Pratt & Whitney e da CFM. São eles que equipam os campeões de venda da Airbus, a família A320neo. Sem motor, o avião não decola. Simples assim. Exato. E o impacto disso é muito visível, né? As informações que a gente tem apontam para mais de 60 aeronaves de corredor único, os A320neos, os A321neo, que estão prontos, montados lá nas instalações da Airbus, mas estão parados esperando motores. São os famosos gliders, né? Os planadores. Exato, os gliders. 60 aviões é um número bem expressivo. Estão prontos, mas não podem voar. É muito expressivo. E o próprio Faury admitiu isso. Ele reconheceu abertamente esses cerca de 60 gliders. Ele até detalhou um pouco, disse que o gargalo maior do momento é com a CFM, mas que a Pratt também enfrenta dificuldades. Não é um problema isolado. Mesmo assim, ele demonstrou confiança. Falou numa recuperação agora no segundo semestre, contando com os parceiros de motores para acelerar. Se a gente conecta isso ao quadro geral, é interessante. Essa confiança declarada pode ser uma estratégia, né? Talvez para pressionar os fornecedores, para acalmar o mercado, mas a gente imagina que internamente a pressão deve ser gigante para resolver isso ou ajustar os planos. É uma dependência muito clara de fatores externos. Mas essa confiança toda do CEO, ela soa realista. Quer dizer, esse problema dos motores não é de hoje, já se arrasta há um tempo. Não parece um otimismo um pouco deslocado dessa realidade da cadeia de suprimentos que continua difícil? Olha, é uma aposta, né? Uma aposta de alto risco. Eu diria. O histórico recente mostra que esses problemas na cadeia são bem teimosos, difíceis de resolver rápido. A confiança pode ser parte da estratégia. Sim, do discurso. Mas a realidade operacional depende da entrega física desses motores. É um equilíbrio bem delicado entre o que se projeta e o que se consegue executar. Certo. E olhando mais de perto as entregas de julho, a família A320 realmente dominou, né? Foram 19 A320neo e 35 A321neo. Bastante coisa. Além desses, saíram 5 A220, só 2 A330neo e 6 A350. E tem um detalhe curioso que você mencionou, a Jet2, aquela companhia aérea britânica de baixo custo. Ela foi a que mais recebeu A321neos em julho. Foram 4 unidades. Justo agora, em plena alta temporada de verão na Europa, com a campanha deles a todo vapor. É um ponto bem interessante, sim. 4 aviões para uma única low cost num mês só, no meio dessa crise toda. Surpreendente. Exato. E isso mostra o outro lado da moeda, né? Apesar dos problemas na produção dos gliders, a demanda das companhias aéreas continua muito forte. Elas precisam desses aviões para ontem, especialmente em picos como o verão europeu. Isso só aumenta a pressão na Airbus para resolver o gargalo dos motores, para entregar os aviões que já foram vendidos e que as empresas estão esperando. Então, resumindo um pouco,
A Airbus até aumentou as entregas mensais recentemente, o que é um sinal positivo. Mas tem essa sombra enorme da falta de motores, que coloca a meta anual de 820 em xeque. O que a gente pode esperar para o resto de 2025? Olha, o cenário para o segundo semestre é, sem dúvida, muito desafiador. E vai ser decisivo a capacidade da Airbus de, talvez não atingir, mas de chegar perto dessa meta de 820. Está totalmente ligada à recuperação da produção da Pratt & Whitney e da CFM. Não tem como fugir disso. E essa situação ela vai além da Airbus, né? Ela expõe uma vulnerabilidade maior de toda essa cadeia de suprimentos aeroespacial que é super complexa, globalizada. A falha de um componente crítico, como o motor, pode parar uma linha de produção inteira. É verdade. E isso leva a gente a uma reflexão final, talvez. Até que ponto a confiança interna, as declarações de um CEO de uma gigante como a Airbus, podem realmente superar esses obstáculos tão concretos? Obstáculos de uma cadeia de suprimentos global que está fragmentada, está sob pressão. Que lições podem surgir disso? Talvez novas estratégias para lidar com risco, para diversificar fornecedores. O contexto aqui é a missão TACAEMO. A sigla significa Take Charge and Move Out. A função dela é vital. Manter uma conexão segura, confiável mesmo, entre a liderança dos Estados Unidos, presidente, secretário de defesa, e os submarinos nucleares, a base da dissuasão. E, assim, comunicar com o submarino submerso é um desafio técnico enorme, sabe? Muitas vezes usam frequências muito baixas, VLF. VLF, certo. Que precisam de plataformas aéreas para retransmitir, né? Exatamente. Equipamentos específicos, plataformas aéreas específicas. Entendi. E a novidade, então, é o E-130J Fênix 2. Esse mesmo. Olha, o nome Fênix 2 já chama atenção, né? Fênix, renascimento, continuidade. Tem um simbolismo forte. E, de fato, marca a volta da plataforma C-130 Hércules para essa função. O modelo anterior, o E-130Q, já fez isso lá atrás, né? Entre 63 e 93. Exatamente. Uma volta às origens, de certa forma, mas com tecnologia atual. E isso contrasta bastante com o avião atual, o E-6B Mercury, que é baseado no antigo Boeing 700, né?